Alô, hoje a nossa aula é sobre ATP. Você já ouviu falar dessa molécula? Adenosina trifosfato. Toda vez que o professor fala o que significa, a gente pensa, pelo menos foi assim comigo. Nossa, aprendi uma palavra nova e que palavra bonita. Mas o que significa ATP? Vamos dar uma olhadinha, vamos conquistar mais esse conceito dentro da biologia. Eu quero dizer a vocês que essa é a primeira aula de uma sequência que eu pretendo fazer sobre respiração celular. Vamos detalhar todas as etapas da respiração e na sequência a gente vai falar da fotossíntese. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações para que você saiba quando a nova aula foi publicada. Mas vamos deixar de enrolação e vamos para o que interessa. Então, esse termo, adenosina trifosfato, é na verdade uma molécula, é um termo que designa o nome de uma molécula formada por alguns compostos já conhecidos de vocês. Lembra da adenina, aquela base nitrogenada que pode compor tanto nucleotídeo de DNA quanto RNA? Ela vai estar presente. Olha a adenina aqui, ó. E a adenina conectada a uma ribose, o que é uma ribose? É uma pentose, ou seja, um monossacarídeo formado por 5 carbonos que compõe os nucleotídeos do RNA. Então, essas duas moléculas você já conhece, você já viu nas aulas de bioquímica que abordam os ácidos nucleicos. E aqui a gente tem, então, a junção das duas. Quando eu tenho uma adenina e uma ribose, aí nós teremos, então, uma adenosina, correto? Então, se te perguntarem o que é uma adenosina? A adenosina é a junção da adenina com uma ribose. E é comum, em função até mesmo da afinidade bioquímica com a qual essas moléculas interagem, tá? Deixar uma valência ou uma possibilidade de reação com fosfato. E o fosfato também merece uma atenção, que a gente volta lá nas aulas de bioquímica e vamos lembrar que o fosfato faz parte dos sais minerais. Lembra dos compostos inorgânicos que compõem a célula? A célula é formada por água, sais minerais, proteínas, lipídios, carboidratos, e aí vem as vitaminas, vem os ácidos nucleicos, certo? Que seriam ali a base da composição. E o fosfato é um sal mineral, dentre outros que a célula vai precisar. Então, quando ocorre aqui a junção da adenosina com o fosfato, é comum a gente ler nos livros, aqueles livros que vêm, as apostilas que vêm mais detalhadas, aparece lá um AMP, que seria adenosina monofosfato. Não é tão famoso quanto a adenosina difosfato. Então, veja bem, aqui eu tenho um fosfato, aqui eu tenho mais um. Então, a gente tem ali a junção de 2 fosfatos, formando agora um ADP. Então, imagine que essas ligações, apesar de demandarem energia, elas acontecem com a facilidade maior. Diferente de quando será acrescentado mais um fosfato, a adenosina difosfato, que demanda um pouquinho mais de energia. E aqui é que vem a grande sacada, a grande lógica do que vem a ser o ATP. Antes de entrar nesse detalhe, eu queria trazer um pouco mais para o nosso cotidiano o conceito do ATP, comparando com a bateria do seu celular. A gente sabe que o celular, estando com a bateria carregada, ele vai funcionar tudo que precisa funcionar. Só que à medida que ele vai usando, o celular vai usando a energia, a bateria vai descarregando. Então, de agora em diante, vamos pensar assim, só para simplificar. O ADP é a nossa bateria descarregada e o ATP é a bateria carregada. Quando houver o consumo ou o uso da energia, então ele volta a ser ADP e a célula vai ter fosfato disponível, desde que ela esteja bem nutrida. Mas tendo ali o fosfato disponível e a energia, teremos a síntese do ATP. Mas segura aí que a gente já chega lá. Então aqui temos, deste lado, os 3 fosfatos que vão se ligar à adenosina e dessa forma criar o que a gente chama de adenosina trifosfato. Vamos simplificar? Essas estruturas, gente, eu coloquei só para ilustrar. Nenhuma prova vai cobrar de vocês esse nível de detalhe. É melhor para a gente entender nesse esqueminha mais simples aqui, ó. Vamos aqui. ADP, que é adenosina difosfato, se quiser anotar aí
adenosina difosfato vai se conectar a mais um fosfato disponível na presença de energia. E aí você pode estar se perguntando, e de onde vem essa energia? Quando a gente está falando de respiração celular, não ocorre a quebra da molécula de glicose? Então essa quebra da molécula de glicose vai determinar justamente a liberação da energia necessária. Acontece o seguinte, que se toda a energia do açúcar fosse totalmente liberada e imediatamente utilizada, existe um risco de uma elevação de temperatura muito alta. O que a gente aprende lá na química? Que toda vez que ocorre a quebra de uma ligação, ocorre liberação de energia. E na física a gente aprende que quando há liberação de energia, teríamos aquecimento. Então não é interessante a liberação e o uso imediato dessa energia. E aí a célula vai fazer um armazenamento temporário em forma de ATP. Então, assim que o açúcar é destruído, lá nas 3 etapas da respiração, o ADP vai se juntar ao P, ou seja, a adenosina difosfato vai se juntar ao fosfato, utilizando a energia que estava no açúcar. E aí nós teremos, então, o ATP. Essa ligação, ela é, digamos assim, de certa forma instável, porque com a mesma facilidade que ela ocorre, ela pode ser revertida. Então lembra, lá no citoplasma a gente tem o coloide, que é a água com proteínas diluídas, e essa água pode atuar, quando necessário, tá, pessoal? Fazendo a quebra do ATP, liberando ADP mais P mais energia. E essa energia que será utilizada nos processos metabólicos. Agora, que processo seria esse? Por exemplo, se você for lá na aula de bioquímica, mais precisamente na proteína, você vai ver que uma proteína ela só vai ser formada quando houver a ligação de vários aminoácidos. Agora, para que os aminoácidos se unam, será necessário energia. Então, imagine, o açúcar foi quebrado, liberou energia, que é guardada em forma de ATP, que vai liberar energia para juntar aminoácidos. Então, essa é a grande lógica do armazenamento de energia no ATP para posterior utilização. Agora, quais são as formas de se fazer a adição de fosfato a um ADP? Aliás, esse processo é chamado de fosforilação. Quando eu estou fazendo fosforilação, quando eu estou fosforilando o ADP, eu estou adicionando fosfato ao ADP. Então, isso é chamado de fosforilação. E aí, atenção para as vezes que você já ouviu isso, para as vezes que você já leu isso no seu material. Temos 2 tipos principais. A fosforilação oxidativa e a fotofosforilação. Essa primeira, fosforilação oxidativa, como o próprio nome sugere, vai ocorrer a partir da oxidação da matéria orgânica, em processos como, por exemplo, na respiração. Aliás, a terceira etapa da respiração é chamada de fosforilação oxidativa, a famosa cadeia respiratória. E um outro tipo de fosforilação é uma que ocorre na presença da luz. Não esqueça que foto significa luz. Então, nesse caso, a outra forma de se fosforilar o ADP é utilizando a luz como fonte de energia. E aí a gente vai melhorar isso na aula de fotossíntese. Então, fosforilação oxidativa é a fosforilação que ocorre com oxidação de matéria orgânica, respiração, e a fotofosforilação é a fosforilação que ocorre na presença da luz, na fotossíntese. Então é isso que a gente tinha para dizer sobre a molécula de ATP.
Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, digita aí embaixo que eu volto tentando responder para vocês. E no mais, fique com a gente. Vai sair mais material sobre respiração celular. Até a próxima, pessoal!